Olá, sejam bem-vindos ao Papo com a Fê novamente. Falei para vocês que toda semana eu vou estar aqui com vários convidados queridos para trazer o melhor do entretenimento para vocês, né? Hoje eu tô aqui com a doutora Marcela Moura. Obrigada, Marcela. Obrigada a você, Fê, pelo convite. De nada. Nutricionista, cuida de mim e deve cuidar de muitos de vocês que estão aí em casa nos assistindo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a descoberta dela na nutrição, dicas de nutrição e tem receita no final do programa, então não sai daí, né? Doutora Marcela, obrigada novamente pela presença. Prazer, Fê. Conta um pouquinho pra gente como surgiu, sempre teve esse sonho de ser nutricionista, como é que surgiu essa história? Não, eu queria direito, acredita? O avesso, né? Nada a ver, não acho que tem nada a ver comigo, né? Mas minha mãe colocou uma pulguinha atrás da minha orelha. Marcela, por que você não faz nutrição? E aí eu passei pra onde? Pra nutrição. Fui fazer e me apaixonei, né? E logo depois, no final da faculdade, me apaixonei pela nutrição clínica, que é onde eu atuo hoje, né? Essa nutrição que muda vidas, essa nutrição que impacta aí na saúde de tantas pessoas. Sim. E aí foi mais ou menos assim minha trajetória, em escolher a nutrição. E hoje cuida de várias nutricionistas, dando mentorias, né? Ajudando, segurando na mão delas. Eu acho isso lindo. Isso aí. Porque a gente vê tantos profissionais hoje com uma competitividade, né? Não querem ser amigo do outro, da portinha do lado. Exatamente. E você se abre tanto para poder ajudar as novas, as formandas. Essa mentoria é um projeto até novo, recente, e tem dado super certo, porque a gente sai insegura da faculdade, né? A gente não sai com experiência. Atualmente é muito difícil estágio e ter experiência mesmo na prática. Então a mentoria é como se fosse um estágio, né? Uma prática mesmo, e onde eu coordeno, onde eu dou todo o passo a passo para que as nutris, as estudantes tenham sucesso também na carreira, né? E sem essa coisa desse competitividade, dessa coisa que para mim não vale, isso daí é uma balela, uma bobeira, uma besteira. Tem campo para todo mundo. Quem trabalha bem, quem se dedica, tem muito campo. Então a gente não precisa disso, a gente não precisa competir. A gente precisa se unir, né, para abranger ainda mais a nutrição. É porque dentro da nutrição tem campos, Exatamente. Né? Que esses campos, eles tem se agregam. Tem vários nichos, né, dentro da nutrição. Você pode, tem várias subespecialidades. Sim. Então você pode escolher uma subespecialidade. A minha é nutrição clínica funcional, que é muito abrangente. Eu consigo atender de 0 ano, né, até 80 anos, vovozinho até a criança, porque a nutrição clínica funcional me permite isso, né? Essa aplicabilidade de nutrição com ênfase na vitalidade, na saúde. Então é bem abrangente, mas as outras nutris nem todas vão para essa área da funcional, né? Então vão para nichos infantil, nutrição para idosos, nutrição renal. Então tem vários nichos e eu só faço com que elas descubram qual o melhor nicho, quais elas se identificam mais. Você é uma querida. Você quer. Agora vamos falar um pouquinho da comida. Toda consulta que eu faço, porque a Marcela também é minha nutri, eu falo para ela assim, vamos fazer uma brincadeira dos rótulos, gente? Uma coisa que é um bicho de 7 cabeças para mim, não sei se para vocês, é ler aquele negocinho. Sim. Aquele negócio me deixa confusa, eu acho que eu tô comprando certo e eu tô desandada. É igual a historinha do leite condensado, do leite e do leite condensado mesmo, né? Que tem aquela coisa da bebida láctea e o leite condensado. Composto lácteo, isso mesmo. Eu fico sempre bebida confusa. Láctea, então esclarece isso pra aí, gente. que tem diferença. Hoje em dia, a legislação está até mudando, então a rotulagem está passando aí por uma transição, onde as indústrias, né, os produtores têm que deixar mais claro essa rotulagem, mas não é a realidade, né? São letrinhas pequenininhas, são embalagens de difícil leitura, então a gente tem que se atentar. A primeira coisa que eu peço para ler nos rótulos são listas de ingredientes. Então, assim, quando você passa a ler a lista de ingredientes, você consegue já filtrar se esse alimento, se esse produto é bom ou não. Então, tem nome esquisito, Fê,
a lista de ingredientes é muito extensa, não compra, não é um produto natural, não foi Deus que fez. Então, quanto menor a lista de ingredientes, melhor, né? Além disso, a tabelinha nutricional também é importante. A tabela nutricional é aquela... É aquele quadradinho que tem caloria, carboidrato. Então, dependendo do alimento, a gente tem que se atentar para a quantidade de fibra. Dependendo do alimento, a gente tem que se atentar para a quantidade de sódio, de gordura trans, hidrogenada. Se atentando para essas quantidades e numa lista de ingredientes pequena, a gente acaba tendo industrializados do bem. A gente acaba inserindo industrializados que nos ajudam tanto no processo de emagrecimento quanto no processo de ser saudável, né? De alcançar aí essa vida um pouco mais saudável. Eu não sei se eu tô certa, mas eu acho que uma coisa complementa a outra. Sim. Eles não existem à toa. Sim. Ok, que tem muitos produtos que são fabricados mesmo para viciar as pessoas. Exatamente, né? realçadores de sabor, sim. Mas eles são alimentos para ter mais palatabilidade. Sim. Então, para que esse sabor condicione o indivíduo a consumir. Sim. Existe, né? E esses são aqueles nomes estranhos, glutamato, nitrito, nitrato. Esses a gente tem que fugir. Sim. Esses a gente não deve consumir rotineiramente. É claro que uma vez, pontualmente, né, não vai influenciar a sua saúde como um todo, mas o ideal é que a gente não consuma esses alimentos que têm esses realçadores de sabor. Bebidas, mesma avaliação de rótulos? Vale a mesma coisa para as bebidas. Quanto mais natural, melhor, né? Quanto menos sintético, melhor. É claro que a gente tem um público individualizado, né? A gente individualiza muito isso em consulta. Então, pacientes diabéticos, a gente olha teor de açúcar, de carboidrato nas bebidas, então a gente individualiza um pouco mais. Mas de maneira geral, para o público geral, quanto menor a lista de ingrediente, melhor esse alimento, sim. Que bom, que bom. E aquela, muito se fala, né, desde os nossos pais, naquela tacinha de vinho todo dia. Vamos saber agora de verdade, é bom ou é ruim? Então, todo álcool é ruim. Todo álcool, ele é hepatotóxico, ele pode ser tóxico para o nosso corpo. Ele dá trabalho para ser eliminado, então todo álcool é ruim, é deletério. Então, a gente tem que saber pontuar, eleger os melhores momentos para a taça de vinho. Nada contra e bebo uma taça de vinho, adoro, mas não no diário, não no todo dia. Então, e outra dica que eu dou, Fê, beber um de vinho, bebe um de água. Então, tenta fazer o equivalente. Então, uma taça de vinho, uma taça de água. Você vai favorecer a eliminação desse álcool do seu corpo. Sim. Então, ajuda demais manter a hidratação ali bem parecido com a quantidade, bem parecida com a quantidade do álcool que você for ingerir. E claro, pontualmente, não todo dia. E o suco de uva? O integral. Isso, é ótimo, porque quando você vai ler a lista de ingredientes, a maioria, não tô dizendo todos, mas a maioria é só suco de uva e um antioxidante. Esse só tem só tem uva, beleza? Só que eles concentram muito a frutose, né? Concentram muitas frutas ali. Então a gente tem que ter cuidado com a quantidade desse suco de uva para a maioria das pessoas. Porque é gostosinho, né? As muito pessoas gostoso. podem exagerar. A gente pode acabar bebendo muito. Então eu digo o seguinte, uma porção média de uva são 12 uvas, 10 a 12 uvas. E para 10 a 12 uvas, a gente não consegue fazer um copo desse de suco. Então, a gente usa uma concentração muito maior de fruta. Sim. Então, a gente excede aquela porção de carboidrato. Vira energia muito rápido e isso não é interessante para a nossa saúde, né? Então, a gente tem que ter moderação nesse suco de uva também. Outra estratégia que eu uso, um pouquinho do suco de uva e completa com água. E aí já dá para usar com mais facilidade. Com água com gás fica uma delícia. Eu ia chegar na água com gás, porque quem me conhece... a luta da Marcela a água com gás e o café. São os dois desafios da pessoa aqui, da paciente dela. Mas a água com gás não vejo problema não. É claro que a gente não pode substituir a água. A gente tem que ter um consumo legal de água e a água com gás ser complementar. Sim. A água com gás ser uma coisa para substituir um refrigerante, por exemplo, com limão, com suco de uva. Eu acho muito interessante a água com gás. Mas tem que ter água também, né? A gente não pode deixar de beber água. E o café não é um problema também.
Sim, quantidade adequada não é um problema. Eu sempre dou a dica de contabilizar 1 ml de café, 1 miligrama de cafeína. Então, se eu bebo 500 ml de café, eu estou consumindo o equivalente a 500 miligramas de cafeína. Então, é uma quantidade aumentada, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Retenção, a cafeína em excesso, ela pode causar inchaço, ela pode causar aumento de pressão, problemas gástricos. Então essa moderação do café também é importante, mas não precisa tirar, Fê. Continua com o seu cafezinho, que eu também amo. Uma cafeína para acordar, para dizer bom dia mundo, é uma boa. Só não pode exceder. Abusar, né? Isso aí. Geralmente a dose usual para adulto, né, é de 400 ml, que não dia, que não tem nenhum problema, né? A dose generalizada, de 400 ml até 400 ml no dia do cafezinho coado. Ah, que bom. Tá? Que bom. Então não é tão pouco. E outra coisa muito importante é que as pessoas às vezes não colocam na rotina delas. É a questão da fruta. Tem sempre essa história da frutose, que a fruta veio da natureza, mas a fruta realmente ela tá dentro da sua dieta. Seu corpo, seu metabolismo, ele vai absorver bem ou mal aquela fruta. Como funciona essa avaliação e essa introdução das frutas no dia a dia? Sim, a fruta tem que estar inserida diariamente. É para todos os grupos, desde criança, adulto, idosos, todos os grupos. Geralmente com porções adequadas, respeitando a safra. As frutas que estão na época, que estão na safra, né, elas têm aí uma biodisponibilidade, você absorve melhor os nutrientes, então dar preferência a frutas que estão na época. E também tentar associar a fruta a fibras. Como as frutas são fontes de carboidratos, por que não colocar uma aveia na banana? Por que não comer uma castanha depois que chupou uma tangerina? Por que não acrescentar uma fibra para que essa frutose não tenha um impacto tão grande na nossa corrente sanguínea? Isso gera equilíbrio, né, na porção da fruta. Então, sempre fruta. E sempre que possível, fruta com fibra. Ou até fruta com proteína. Então a gente pode comer a refeição, consumir uma fruta e acrescentar um queijo, um iogurte, um ovo na refeição, né? Não ter esse consumo de grande quantidade de fruta de maneira isolada, né? Sem estar associada a fibra e proteína. Sim. E uma dieta saudável tem o prato principal, né? Com um percentual grande de salada, né? Sim, legume e verdura. E tem a fruta na sobremesa. Ou nem toda dieta, a gente, porque tá com um prato natural, leve, aparentemente, pode ter uma sobremesa de fruta? Pode, principalmente se você já tiver o hábito de sobremesa. Então, você tem o hábito de um doce, você tem o hábito de comer uma sobremesa açucarada, por que não substituir pela fruta? Acho ótima ideia. Mas se você não tem o hábito de sobremesa, não há necessidade. Bota essa fruta nos lanches intermediários, coloque essa fruta aí em outro momento. Então vamos abusar do morango com creme de leite ou leite condensado de vez em quando, né? Só de vez em quando, por favor. Gente, esse papo gostoso com a Marcela. Doutora Marcela, muito obrigada. Obrigada a você. Foi uma delícia. Um prazer. Passou correndo, né? Isso, foi um prazer estar aqui. Então, encerramos esse papo gostoso com a doutora Marcela Moura, nutricionista. Doutora Marcela, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, foi Eu um sei prazer. que a gente vai ter muito assunto ainda sobre nutrição. Com certeza. Queremos muito ela aqui no Papo Comigo. É sempre uma delícia. E agora você pode se despedir, conta para todo mundo onde você fica e corre lá para marcar sua consulta também com a doutora Marcela. Isso, eu tô no prédio Cosmopolitan, ali na subida da Tijuca, sala 207. Quem quiser contato aí pode me seguir nas redes também, @Marcela com 2 Ls.nutri, que eu estarei à disposição para ajudar. Obrigada, tá, Fê? Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Então a gente já volta com outra convidada especial. E fica aí, não sai daí, que tem muita coisa boa ainda no Papo com a Fê. Seja bem-vinda! Aqui, no Ingrid Estúdio de Beleza, nós contamos com profissionais qualificados para elevar ainda mais sua autoestima, trazendo sofisticação em cada atendimento.
Venha nos conhecer, agende o seu horário. O nosso endereço fica na Galeria Teresópolis, primeiro andar, sala 109. Será um prazer recebê-los. O Espaço Virgínia Pacheco conta com as melhores tecnologias e profissionais para melhor te atender. Olá, sejam bem-vindos. Especialista em pré, intra e pós-operatório, a clínica também conta com o melhor laser de pelos da região serrana, massagens, limpeza de pele, estética corporal e facial. Venha nos fazer uma visita, será um prazer recebê-la. Welcome to Cultura Inglesa. Com mais de 85 anos no mercado de ensino de língua inglesa no Brasil, a Cultura tem os melhores teachers, muita tecnologia, projetos acadêmicos e culturais exclusivos. Além disso, temos parcerias com o Google for Education. Todas as salas têm projetores interativos e ambientes para facilitar o ensino. Na Cultura, temos turmas exclusivas para crianças, adolescentes e adultos. Em Teresópolis, temos unidades no Alto, na Várzea e em Bom Sucesso. Venha conhecer a Cultura Inglesa em Teresópolis. Marque agora mesmo a sua visita. Matrículas abertas. Inglês Cultura Inglesa. Só na Cultura Inglesa. EcoCenter. Exames de ultrassonografia em geral. Ecocardiograma com Doppler. Doppler de membros inferiores e superiores, carótidas e vertebrais. Core-biópsia de mamas e punções. Cardiotocografia e perfil biofísico fetal. A EcoCenter fica na Avenida Lúcio Meira, número 670, salas 602 a 606, Várzea Shopping. Clínica EcoCenter. Credibilidade, tecnologia, conforto e profissionais capacitados para atendê-los. Voltamos com o Papo com a Fê. Gente, eu queria muito agradecer a todo mundo que assiste os nossos programas semanalmente. É um prazer estar aqui com vocês e trazer convidados tão especiais a cada semana. Agora a gente vai conversar com uma pediatra muito querida, doutora Mariana Tomé. Doutora, muito obrigada pela sua presença hoje aqui com a gente. Obrigada pelo convite. A importância de trazer a doutora Mariana aqui hoje é que a gente tem visto tanta virose, o tempo anda tão seco, a gente precisa cuidar tanto dos nossos pequenos, que você que está aí do outro lado precisa de uma ajuda e a gente está aqui para ajudar vocês também. Doutora, conta pra gente, quais são as viroses do momento? Então, a gente infelizmente tem sempre a gastroenterite viral, também muita tosse, né? A gente sempre abre caixinha de pergunta no Instagram e é sempre a principal queixa é a tosse. E infelizmente a coqueluche está voltando. Então junta tosse de queimada, de clima seco, que as crianças fazem crise de asma, tem bronquiolite, que é muito característico do inverno, as pneumonias, que as pessoas tanto têm medo e têm preocupação, e junto vem o rotavírus, outros tipos de vírus que causam gastroenterite viral. E infelizmente também está aparecendo aí no Brasil, né, que veio de fora do Brasil, o mpox, que é uma doença que está todo mundo muito preocupado, ansioso, se vai ser uma nova pandemia ou não, que se Deus quiser nada disso vai acontecer, desde que a gente tome os cuidados necessários com a higiene, como era na época da pandemia. Tem alguma característica? A mpox? É mpox? É isso. Tem alguma característica para que a gente fique atento? Infelizmente são Não aqueles sabemos. quadros clássicos de cefaleia intensa, febre, muita dor no corpo durante a primeira semana, e depois surgem as lesões de pele, que são lesões características que todo mundo tem visto muito aí nas mídias, nas divulgações atuais. Infelizmente ainda não tem um tratamento, é mais sintomático, isolamento dos casos. Então, gente, não é para entrar em pânico, nada disso, mas higiene, como a gente fazia na época da pandemia. Álcool em gel, isolamento dos casos suspeitos, porque a transmissão é por gotícula e por contato na lesão.
lesão também. Mas gotícula é muito sério, difunde muito rápido a doença. Eu acho que a nossa fala sempre dos cuidados da época da pandemia são os cuidados de todo dia, né, doutora? Sim, que a gente deveria ter mantido. Com a gente, né, e com os pequenos. Eu acho que quando a gente começa a fazer uma reeducação, a gente faz com que isso vire uma rotina, como escovar o dente, como tomar banho, como trocar de roupa, né? Como lavar o nariz, que as pessoas não têm essa rotina. Né? Mas lavar o nariz, a gente tem aquela cisma, né? Porque as pessoas acham que vai doer, mas não se é? for feito do jeito correto, não tem problema. Mas tem que fazer do jeito correto. Eu até vi, falando em higiene de nariz, já vende até na farmácia frasquinhos, né, com um medicamento, com tudo certinho para facilitar a vida das pessoas. E nesse período dessa secura toda, é interessante fazer essa lavagem? Exatamente. E é diária? É diária. Diária. Uma vez por dia. Pelo menos uma vez ao dia. Para as crianças que estão extremamente congestionadas, a gente sugere de pelo menos 2 vezes ao dia. E aí sempre um banho morninho primeiro, para aquela secreção ficar mais fluida. E aí a posição correta, a cabecinha para frente, lateralizada, boca aberta e uma pressão bem de levinha no frasco ou na seringuinha. Nunca uma pressão forte. Tá sentindo dor, tá chorando, é para suspender o procedimento. Então fazer sempre da forma correta. E a gente vê um alívio muito grande nas crianças que estão extremamente congestionadas. Então é interessante. Porque fica com essa região muito congestionada, muito entupida mesmo, né? Evoluindo para sinusite, para otite. Lavagem nasal, ela não causa otite. Às vezes, se você utilizar a pressão errada, pode dar uma dor no ouvido. Mas não causa otite, como algumas pessoas falam. E a gente tá saindo de um quadro de pneumonia muito grande. Muito se fala do resquício da Covid, que alguém ficou com alguma coisa, que tem alguma história da Covid, mas tem a ver, não tem a ver, é algum descuidado, alguma medicação que não foi tomada corretamente. As pessoas se automedicam demais, né, doutora? Então, a gente vê tanta gente, não, porque eu tô resfriado, vou tomar remédio hoje, amanhã melhorou, acabou. Tem uma regrinha para que a gente possa ter um cuidado simples e dentro do básico, para que não possa ter resíduo ou qualquer doença depois do tratamento, correto? Certo. O que acontece também é que na pandemia, todo mundo ficou isolado, as viroses da infância, elas diminuíram demais, porque as crianças não tinham contato nas escolas, e esses vírus ficaram latentes lá embaixo. A gente tem um gráfico, esse gráfico fica lá embaixo. Quando as aulas voltaram, os vírus voltaram a ficar expostos e as crianças se contaminando. Então esse gráfico fez um boom muito grande. E aí os vírus voltaram mais fortes. Então por isso que a gente começou a ter pneumonias mais fortes, resfriados mais fortes, porque esses vírus voltaram com força total. E aí a gente realmente está vendo muitos episódios graves agora, coisa que a gente não via há um tempo. E em relação a se automedicar, às vezes tudo bem, a gente entende, a gente toma um antialérgico em casa, um remedinho para tosse, mas é aquilo, você começou a se medicar, você não está melhorando, você tem que procurar o pediatra assistente. Nunca é para ir para o hospital não é para isso. Você tem que ter um pediatra para chamar de seu, um médico que você confie, para fazer acompanhamento ambulatorial e não deixar a criança evoluir para um quadro mais grave. E às vezes as pessoas não fazem isso, ficam indo em hospital e medica com remédio, contra remédio e não finaliza, porque cada dia é um médico diferente vendo. Isso é muito ruim. Então você tem sempre o seu médico para te acompanhar, evitar a automedicação ao máximo e o principal, uma alimentação saudável, com frutas, com legumes, pessoas bem hidratadas, bebendo bastante água, isso fluidifica a secreção. Então, os cuidados necessários que muitas vezes a gente deixa para lá, né? Acha que tomar um remédio vai resolver tudo. E não vai. Então, ter sempre um pediatra para estar sempre acompanhando seu filho, isso é essencial. A gente conversou há pouco com a doutora Marcela, né, nutricionista, e eu acho que isso encaixa muito também na alimentação dos pequenos. Exato. As pessoas, para não ter aquele choro, aquela mãe, acabam dando qualquer coisa, né? Mais fácil, quer comer um doce, quer comer um biscoitinho, alguma coisa assim, acaba dando. Eu acho que tem que ter um limite, exatamente, né? A gente vê muito que na nossa infância, na nossa juventude, até o sabor dos biscoitos recheados, do Doritos, entendeu? Tinha um sabor, uma coisa. Agora é condimento atrás de condimento. Exatamente. Você não sente muitas vezes o sabor
Isso faz muito mal para os pequenos, né? Muito. É vício de paladar. Isso a criança vai levar pro resto da vida dela. Como é que ela vai aprender a comer uma fruta se ela come um biscoito todo dia? Ela vai preferir o biscoito, porque ela viciou aquele paladar. E a gente até entende a mãe, porque assim, a rotina, a corrida de trabalho, é muito mais fácil na sua despensa ter um monte de suco de caixinha, um monte de biscoito, bota na merenda e vai, do que você preparar o lanche, final de semana. Só que assim, a gente tem que ter noção do quanto isso é grave, do quanto isso faz mal para o nosso filho. Sim. A gente tem 30 dias no mês. Se eu vou para a escola de segunda a sexta-feira, sei lá, tem que fazer essa conta aí de quanto vai dar. 22, 23 dias. Isso, 22 dias. Comendo besteira no recreio, por exemplo, isso é muito grave. Só que aí... É um impacto alto, né? Muito. A criança está comendo aquilo todos os dias. Mas, se eu deixo... A mãe vai ficar reclamando, mas a criança vê o amiguinho comendo e ele nunca pode comer. Não, então tá bom. Então, para as minhas crianças mais velhas, eu falo, então escolhe um dia do lixo. Que a gente fala, toda sexta-feira você pode escolher a merenda. São 4 dias no mês, são 4 dias comendo bobeira. Sim. Então é muito melhor do que 22 dias. E a criança não vai se sentir mal com isso. Então faz parte, vira a nossa infância. A gente comia bobeira de vez em quando, é normal, você é criança. Só que você tem que ter limite nisso. E dá pra ter lanchinho prático em casa, dá pra congelar suco, dá pra congelar um quibe caseiro, dá pra ter até bolinho congelado. Então se a gente se organiza, se a gente se preocupa e ama nosso filho como a gente fala que ama, dá pra gente fazer uma merenda saudável. A gente cuida. É uma questão do alimento da criança, é muito importante, porque foi o que a doutora Mariana falou aqui agora. Se a gente parar para fazer, eu lembro do Joaquim, que você cuidou dele também, eu ainda brincava, tirava onda com todo mundo em casa, que ele gostava mais da minha papinha do que de todo mundo. Porque eu acho que tem isso, o amor faz a diferença. O cuidado, a vontade de fazer aquela criança experimentar. Eu sempre priorizei isso. Eu não gosto de algumas coisas. Jiló, por exemplo, é uma coisa que não me pede para comer, que eu não vou comer nunca, não gosto de jiló. Mas eu, na infância do Joaquim, eu falei, olha, mamãe não gosta, mas você experimenta. Porque jogar limpo também com a criança nessa situação alimentar é muito importante. Porque ele vê o que você está comendo, nós somos a referência. Exatamente, é o exemplo. Sim, então a gente precisa introduzir realmente toda a experiência. A gente sabe que a criança vai escolher o paladar, vai ter o paladar dela, né? A gente sabe que tem remédios horrorosos, com sabor horrível, né, doutora? Eles podiam fazer umas coisas mais fáceis, né? Quando o Joaquim era pequeno, eu falava muito, eu queria que tivesse injeção pra tudo. Porque eu sempre fui uma criança que tinha infecção de garganta. Eram 3, 4 vezes por ano e só a Bezetacil resolvia. Era o columbiazol, que também era horrível, e a Bezetacil. Hoje não, hoje a gente tem tanto medicamento prático, né? A única coisa que a gente fica com dó é o sabor realmente que a criança muitas vezes acaba passando mal, né? Porque o sabor não é gostoso. Mas é importante ter essa regra de boa alimentação, com consulta médica periódica. Qual é a periodicidade de uma consulta pediátrica para uma criança saudável? Então, a gente sempre orienta das crianças até 1 ano de idade. As consultas são mensais, entre 1 e 2 anos, a cada 2, 3 meses. Depois dos 2 anos, de 6 em 6 meses. E para os maiores, ou de 6 em 6, ou no mínimo 1 vez por ano. Lembrando que toda vez que a criança fica doente, a gente vai mudar essa rotina. A gente vai adiantar essa consulta. Tá? Porque às vezes acontece, não, mas você falou que a consulta era de 6 em 6 meses, então eu fiquei doente, fui no hospital. Não. Segue a regra, né? Não se preocupa com Vem antes. Então, assim... Porque a segurança de ter o seu atendimento constante, você tem o histórico da criança. O histórico da criança é muito importante, só o pediatra vai ter. Por isso que é importante não trocar de médico toda hora e não achar que a emergência é o quintal do vizinho. Então, não brinquem com isso, porque na emergência, você pode ir na emergência na sexta, no sábado, no domingo, nos 2 turnos, que são médicos diferentes, né, doutora? Sempre. E são tratamentos diferentes. Cada médico, por mais que tenha a mesma especialidade, segue por uma linha de tratamento. São ótimas pessoas, são bons profissionais, mas são linhas diferentes, não conhecem aquela criança, não vão reavaliar a mesma criança. Esse outro médico vai reavaliar e rever a conduta. Então é complicado. Fora o risco de contaminação dentro do ambiente hospitalar, né? Então fiquem ligados, tá? E agora me fala um pouquinho da Mariana, dos cuidados da Mariana mãe.
Pois Porque é. pediatra também é mãe, Também gente. é. Eu quero saber se é exagerada, se não é exagerada, se é contida. Como é a Mariana mãe? Eu já pediatra? fui muito exagerada. Vou te É? falar que meu filho teve pediatra até 1 ano de idade. Depois eu tomei coragem para ser a pediatra dele. Cuidar. E ele era muito alérgico. Mas eu fazia muita coisa errada como mãe. Ele chegava na escola cheirando perfume, aquele neném cheiroso, e o olho escorrendo de lágrimas da criança alérgica. Hoje em dia eu faria muito diferente, né? Mas agora ele já cresceu, já tá com 12 anos. Então eu tento também desvincular, deixar ele crescer sozinho. Quando é muito pequenininho a gente quer defender, resolver tudo por eles. E na verdade a gente não pode ser assim, a gente tem que criar para o mundo. Então eu já tô agora, ele começou a fazer terapia, eu acho que eu também tô fazendo terapia para soltar. Sim. E agradeço muito a psicóloga dele, que é maravilhosa, que permitiu com que eu permitisse que ele crescesse. Então foi excelente, foi muito legal. É importante, né? Eu acho que a gente fica é um círculo vicioso, né? A maternidade. Quando a gente quer muito ser mãe, a gente gosta muito de cuidar. Isso. E a gente vê muita coisa ruim no consultório. Sim. Muita coisa acontecendo. Então a gente sempre acha que isso pode acontecer com a gente. Então a gente protege demais. Sim. E até que idade a criança vai no pediatra? Então, não tem isso. Não tem? No fundo não tem. Eles ficam adolescentes, eles não querem. Não querem, pois é, mas podem. Eles acham que eles não são umas crianças. Os meninos, tá? Porque as meninas vão. Eu atendo até hoje. Tem paciente que tem neném de 5 anos de idade e a mãe é minha paciente ainda, tá? Tá? Então não tem essa então, não adolescente, não. É porque isso é uma dúvida que todo mundo tem, né? Porque na medicina aparecem tantos degraus, assim, de tratamento, que a gente às vezes fica na dúvida se tem o que mudar de pediatra, se agora vai no médico de adulto, e não tem isso, médico é médico em qualquer momento, né? Ainda mais quando você tem um histórico de anos de cuidados com aquela criança. Você cria esse vínculo e essa confiança. Sim. Então, muitas vezes o adolescente, alguns ficam com vergonha, porque tem criança pequena no consultório, mas outros não, eles preferem marcar o primeiro horário, eles vão na consulta porque eles confiam no que eu vou falar. Outro dia chegou uma paciente de 18 anos, aí eu perguntei, cadê sua mãe? Mãe, tia Mari, eu não preciso da minha mãe, eu já tenho 18 anos. Ela já tinha ido no clínico, levou os exames estavam alterados, ele passou algumas coisas, ai, tia Mari, ele foi, mas eu não consegui, eu só confio em você. Não acreditou. Isso. Então é legal. Então é esse o recado que a gente quer dar para vocês. Eu te agradeço, Mari, pela presença aqui hoje. Foi um prazer. É outra médica que a gente vai ter, com certeza, vários assuntos, vários temas para ela voltar aqui para o nosso sofá no De Papo com a Fê. Gostou? Continua aqui, tá? Que eu agora vou agradecer a doutora Marcela, mas tem mais convidado bom por aí. Doutora Mariana, muito obrigada pela sua presença. Conta para todo mundo aonde fica o seu consultório. Muito obrigada pelo convite, Fê, foi excelente. Fica no Cosmopolitan, na Rua Prefeito Sebastião Teixeira, na subidinha ali da Tijuca, sala 314. Me segue no Instagram. O perfil delas, de todas as convidadas, está aqui embaixo, para vocês poderem já salvar, já seguir, já curtir e já conhecer um pouquinho mais de cada uma das minhas convidadas. Eu agradeço a sua presença aí, do outro lado. Eu já volto, tenho mais uma convidada especial aqui no Papo com a Fê. Seja bem-vinda! Aqui, no Ingrid Estúdio de Beleza, nós contamos com profissionais qualificados para elevar ainda mais sua autoestima, trazendo sofisticação em cada atendimento. Venha nos conhecer, agende seu horário. O nosso endereço fica na Galeria Teresópolis, primeiro andar, sala 109. Será um prazer recebê-las. O Espaço Virgínia Pacheco conta com as melhores tecnologias e profissionais para melhor te atender. Olá, sejam bem-vindos. Especialista em pré, intra e pós-operatório, a clínica também conta com o melhor laser de pelos da região serrana, massagens, limpeza de pele, estética corporal e facial. Venha nos fazer uma visita, será um prazer recebê-la. Venha fazer curso de graduação com qualidade. E graduação com qualidade é aqui na Unopar. Graduação a partir de R$ 99,00. Isso mesmo, R$ 99,00. Comece a estudar agora e só faça o primeiro pagamento em setembro. Está esperando o quê? Para estudar a maior e melhor universidade à distância do Brasil, que é a Unopar. Estou te esperando, vem pra cá.
e eu sou autônomo, então assim, muita dificuldade para poder conseguir comprar um empreendimento sendo autônomo. A Gênesis teve um diferencial, que foi a única que correu lá atrás de me ajudar realmente para poder conseguir um empreendimento. Já estava planejando, já comprando coisa desde o ano passado, tipo assim, doido para chegar a hora de pegar o apartamento, né, amor? Foi uma correria, né? A gente achou que, pô, a ansiedade estava alta, né? Superou a expectativa, tá muito bonito o prédio em si, o apartamento, tá tudo... Tornar a realidade assim, tão bonito quanto a gente imaginou, é muito emocionante. Pô, maravilhoso. Se alguém tá pensando em entrar, pode entrar sem medo, de cabeça, né? Oi, voltamos com o Papo com a Fê aqui na Diário TV. Agora eu tô com uma convidada muito especial também, que vai falar sobre beleza. Quem não gosta de se cuidar, né? Eu tô aqui com a fisioterapeuta dermatofuncional Virgínia Pacheco. Virgínia, muito obrigada pela sua presença aqui conosco hoje. Obrigada a você, Fê, pelo convite. Eu me sinto honrada, né, de estar aqui participando com você desse programa. Obrigada. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fisioterapia. Todo mundo acha que a fisioterapia dermatofuncional é o quê? Ninguém sabe, né? Todo mundo tem uma dúvida se ela pode cuidar de pele, se ela é só fisioterapeuta, como que faz fisioterapia da pele. Virgínia está aqui para esclarecer pra gente. Conta pra gente, Virgínia. Vamos tirar essa situação mística que as pessoas criaram em cima dessa área. Sim, então, uma vez fisioterapeuta, sempre fisioterapeuta, né? É a minha formação primária, é onde eu aprendi tudo na minha bagagem para eu também me tornar fisioterapeuta dermatofuncional. A fisioterapia dermatofuncional, ela reabilita a pele do paciente. Por exemplo, um paciente que sofreu uma queimadura, um paciente que tem uma cicatriz, o paciente que ele sofre com algumas lesões na pele. Nós vamos estar habilitados a facilitar, a melhorar, a reabilitar mesmo esse tecido. Então é um tratamento, você pega um problema e você transforma aquele problema que muitas vezes o médico o médico muitas vezes não. Eu acho que o médico precisa de você para fazer a continuidade de visitas 2 vezes na semana ou de uma visita home care, né? Que às vezes o médico ele acaba ficando no consultório e ele prescreve um tratamento, mas esse tratamento ele precisa ser dado continuidade com você, para que você realmente reabilite esse tecido, correto? Sim. Hoje nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar. A gente escuta muito falar em equipe multidisciplinar, mas além de ser multidisciplinar, ela tem que ser interdisciplinar. O que significa isso? É você estar em contato direto com o médico, você está em contato direto com o profissional que ele está atendendo aquele paciente, né? Então você vai ter um contato muito mais próximo entre você e o outro profissional e o paciente. E de certa forma, a gente tem um tempo maior com o paciente, porque na maioria das vezes, vamos falar um pouco sobre cirurgia plástica, né? Que é o que está em alta. A cirurgia plástica, o médico tem um contato, faz a cirurgia e tudo, e a gente vai atuar junto com o médico, né? Na fase tanto pré, né? Que é uma fase de avaliação, antes da cirurgia, na fase intra, que é dentro ainda do centro cirúrgico, e no pós-cirúrgico. Então, assim, a gente tem um tempo com o paciente. Muitas das vezes o paciente ele vai passar
mais tempo no pós-operatório com a gente do que com o próprio médico, né? Então é muito importante você ter essa junção entre os profissionais e o paciente. Sim, é importante falar isso para vocês, porque é uma área que cuida muito mais de igual para igual com o médico. Eu, por exemplo, passei por uma cirurgia, né? Virgínia que me acompanhou, Virgínia me acompanhou entendendo qual era o meu problema. Virgínia me acompanhou dentro do centro cirúrgico lá, minha cirurgia demorou 10 horas, 6 horas dessa cirurgia ela estava lá dentro. Então, por exemplo, meu tipo de cirurgia, eu tive o acompanhamento da fisioterapeuta dermatofuncional. Por quê? Porque nós fizemos uma aplicação de um tape, né, Virgínia? E o pós-operatório a gente fez drenagem, a gente tratou dessa pele, da cicatriz, para que ficasse tudo harmônico. Mas todos os casos, todo o processo intracirúrgico é colocado um tape? Há alguma outra condição que você está dentro do centro cirúrgico acompanhando, mas é só um acompanhamento para que você possa ter mais habilidade no pós-cirúrgico? Como que isso funciona? Então, Fernanda, isso vai ser uma escolha, tanto do médico, quanto do fisioterapeuta e do paciente. Sim. É muito importante ter uma linguagem, né? Porque, às vezes, para aquele paciente, sim, o tape vai ser importante. Outro paciente, não. Mas por quê? Tem um porquê, tudo tem um porquê. De colocar o tape, de não colocar o tape como opção. Hoje, a gente vê muitas pessoas colocando o tape e, às vezes, não entende nem o porquê. Né? Então, assim, é muito importante saber. E o paciente também, ele está ciente. Quando a gente vai usar um tape compressivo, quando a gente vai usar um tape drenante, você lembra das fases, né? Sim. Do seu tratamento, e a gente tem que respeitar esses marcos. Mas tudo isso a gente vai decidir no pré-operatório. Então, é lá no início, né? Toda a atuação do intra e do pós vai ser decidido ainda no pré-operatório. Por isso que é tão importante a gente ter esse primeiro contato com o profissional que vai estar assistindo, né? Eu tô fazendo essa pergunta porque você que está aí do outro lado já viu um monte de gente andando colorida pela rua com essas faixas? O tape são essas faixas coloridas, né, Virgínia? Sim. E eu lembro muito na época que eu estava operada, e as pessoas, então legal, você escolheu a rosa. Tem alguma diferença de cor, de tensão? Ou a tensão você que coloca? E, gente, não é moda, né, Virgínia? Não. É cuidado com você, com a sua cirurgia, com o seu tratamento e com a sua pele. Conta pra gente. Então, por que, né, do tape? Foram feitos vários estudos e observaram vários, não é uma coisa do dia pra noite, né? Foram feitos vários estudos científicos e comprovações científicas para o uso do tape no pós-operatório. É só de cirurgia plástica? Não. A gente usa também muito em cirurgia ortopédica. Na nossa cidade não é tão difundido, mas no Rio de Janeiro, em São Paulo, usa-se muito tape no pós-operatório de cirurgia ortopédica também. Depois que foi feito esse estudo, eles chegaram à forma correta de aplicação. A tensão que a gente dá, a fitinha colorida é só cor, tá? Tanto faz ser rosa, cor de pele, preta. Então, assim, vai ser a tensão que a gente dá, vai ser na mão, né? Vai ser o que eu vou dar de estímulo na minha mão. 50%, 70%. Então, assim, isso ali que vai diferenciar a aplicação. E é uma questão de escolha mesmo, eu escolho cores mais naturais, né? Eu escolho mais cor neutra, mas isso é de minha personalidade, mas eu vou de acordo com o que o paciente gosta, porque tem todas as cores lá na clínica, então a gente vai trabalhando de acordo com cada paciente. Mas o que eu quero chamar a atenção, que não é só colar uma fita, porque colar, qualquer pessoa colaria. Entendeu? É porque tem toda uma ciência atrás daquela fita, tem todo da forma de aplicação. Sim. Tem tempo certo para tirar, tem cuidado ao molhar, né, Virgínia? Sim. Tem cuidado com a vestimenta, a roupa que a gente vai usar também, porque não pode criar um atrito. A gente tem que tentar
fazer com que o tratamento ele vai ser eficiente. Eu lembro muito da Virgínia falando isso pra mim. Eu falava, daqui a 2 dias eu já posso molhar. Ela, não, só 4 dias. Porque era o tempo que eu precisava, no meu pós-cirúrgico, no meu caso, né, de ter aquela atenção necessária com a durabilidade do início ao final do tratamento. Sim, e uma outra coisa que é importante falar, Fernanda, é sobre as marcas. Existem várias marcas do tape, existem várias marcas no mercado, mas assim, a marca que a gente usa em pós-operatório, que eu uso dentro do consultório, eu uso a mesma para todos os casos, que é uma marca que eu gosto muito, que eu me identifico, que ela é livre de alergia. Né? Então, assim, não é uma fita qualquer, não é uma fita que vende em qualquer lugar. A gente usa uma fita específica para esse tratamento. Eu gosto de falar do seu cuidado por causa justamente disso. Porque é um procedimento que todo mundo aparentemente pode fazer, né? Mas o cuidado... A Virgínia acabou de vir de um congresso de cirurgia plástica, de pós-cirúrgico, até encontrou com o meu cirurgião lá, o Dr. Ângelo. Então, essa junção realmente da equipe, do contato com o anestesista, do contato com a assistente do cirurgião, com o cirurgião, faz com que a gente, eu estou falando no caso do meu cirurgião, mas Virgínia acompanha, por exemplo, obstetrícia, né? Sim. Parto. Então, ter o contato, a fisioterapeuta ter o contato com o médico deixa o paciente muito mais tranquilo no pós-operatório. Eu lembro que muitas vezes eu desesperada, quem me acalmava era a Virgínia, que já tinha falado diretamente com o meu cirurgião. Então, a importância de profissionais de qualidade, com eficiência, com bagagem, com estudo, é muito grande, gente. É a saúde da gente, é o corpo da gente, né, Virgínia? Sim. Essa questão que você falou sobre o médico, né? É ótimo a gente ter esse acesso ao médico. Porque você dá muito mais segurança para o paciente, ele tá vendo que ele está sendo assistido de todas as formas. Então, se tem alguma coisa incomodando ele tem total liberdade para falar com a gente, total liberdade para falar com o médico, para aquele momento ser o melhor possível, né? Você ter o paciente da melhor forma e aí você tem um resultado muito mais satisfatório, né? Durante todo o processo de cicatrização. Sim. Falando em resultado, a Virgínia tem uma clínica de estética e fisioterapia, né? Fica no New Fashion. Isso, no New Fashion, sala 411. Sim. E lá, o que você atende lá, tirando essa questão do pós-operatório? Tá, além do pós-operatório, eu trabalho também com depilação a laser, que é hoje, a nossa depilação a laser, ela é muito eficaz, né? Nós já estamos há mais de 12 anos no mercado, oferecendo serviço de depilação a laser. Então, assim, a gente tem uma bagagem bem grande com os nossos pacientes. Tem um serviço também de massagem corporal, que é a Sirlene, que trabalha comigo. Ela é toda responsável pela parte de massagem corporal, limpeza de pele, tratamento de pele. E também agora eu estou trazendo uma plataforma, algumas plataformas para trabalhar a pele, como remoção de tatuagem, remoção de manchas na pele, trabalhar estímulo de colágeno de elastina. Então, assim, tem uma gama de serviços a oferecer para os nossos pacientes, né, nossos clientes, de uma forma bem cuidadosa. Sim, eu acho que quem está do outro lado, ouvindo o que a gente está falando, é um cuidado com a sua pele, é um cuidado com o seu pós-cirúrgico, porque a Virgínia estuda muito, né? Tá sempre antenada nas tecnologias, e essas tecnologias que ela traz para a clínica são tecnologias para cuidar da pele do paciente, do resultado desse pós-cirúrgico e, consequentemente, a gente aproveita para cuidar da beleza de todo mundo. Exatamente. Porque todo mundo quer estar bem. Essa questão da pele hoje, do rosto, da mão, do colo, as pessoas estão com mais conhecimento, com mais identificação com esses cuidados, né, Virgínia? Exatamente, assim, todo o meu estudo é voltado para cicatrização, meu estudo todo ele é direcionado para isso, porque é o que eu amo, né, o que eu faço com maior amor, essa parte de cicatrização.
e com isso eu consigo atender outras patologias, outras queixas dos nossos pacientes, bem específico, né? O que eu sempre indico é a pessoa marcar uma avaliação e ela própria ir conhecer o nosso tratamento, a nossa consulta, o nosso diferenciado. E aí, na avaliação, você já sai de lá provavelmente com o seu pacote fechado, porque você vai se sentir muito à vontade, vai ter segurança no procedimento realizado, né? E eu acho que é isso que é o mais importante. Eu vou agradecer, Virgínia, mais uma vez pela sua visita. É um prazer ter você aqui conosco no nosso sofá. É também uma convidada que a gente vai ter muito assunto aí, porque eu já quero saber mais dessas plataformas. Acho que é importante a gente trazer na próxima vez para falar para as pessoas da beleza, do cuidado da pele facial, colo, mãos, uma coisa mais específica para cuidado das mulheres. E dos homens também, né? Que procuram você. Sim, sim. Nós atendemos homens e mulheres. Então, você gostou? Vai lá. Aqui embaixo tem o @ do perfil da Virgínia Pacheco. Então, passa lá, conhece mais sobre o serviço que ela oferece na clínica e contrata essa profissional ótima que eu indico. Sou fã número 1. Obrigada, viu, Virgínia, por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Espero, né, que possamos ter mais conversas, né, e ser muito sincero, né, o nosso papo, porque a Fernanda conhece meu trabalho, então ela pode falar de carteirinha como funciona. Sim, isso mesmo. Obrigada. Obrigada. E você, fica aí. Agora já eu tô chegando com a doutora Marcela Moura para falar da culinária. Olha, a receita tá boa, fácil, rápida, fit e deliciosa. Fica aí. Já volto. O Espaço Virgínia Pacheco conta com as melhores tecnologias e profissionais para melhor te atender. Olá, sejam bem-vindos. Especialista em pré, intra e pós-operatório, a clínica também conta com o melhor laser de pelos da região serrana, massagens, limpeza de pele, estética corporal e facial. Venha nos fazer uma visita, será um prazer recebê-la. Welcome to Cultura Inglesa. Com mais de 85 anos no mercado de ensino de língua inglesa no Brasil, a Cultura tem os melhores teachers, muita tecnologia, projetos acadêmicos e culturais exclusivos. Além disso, temos parcerias com o Google for Education. Todas as salas têm projetores interativos e ambientes para facilitar o ensino. Na Cultura, temos turmas exclusivas para crianças, adolescentes e adultos. Em Teresópolis, temos unidades no Alto, na Várzea e em Bom Sucesso. Venha conhecer a Cultura Inglesa em Teresópolis. Marque agora mesmo a sua visita. Matrículas abertas. Inglês Cultura Inglesa. Só na Cultura Inglesa. EcoCenter. Exames de ultrassonografia em geral. Ecocardiograma com Doppler. Doppler de membros inferiores e superiores, carótidas e vertebrais. Core-biópsia de mamas e punções. Cardiotocografia e perfil biofísico fetal. A EcoCenter fica na Avenida Lúcio Meira, número 670, salas 602 a 606, Várzea Shopping. Clínica EcoCenter. Credibilidade, tecnologia, conforto e profissionais capacitados para atendê-los. Olá, voltamos. Bate-papo hoje foi bom, né? Muita dica boa. E agora eu voltei com a doutora Marcela Moura, nutricionista,
para realizar uma receita para vocês deliciosa. Tenho certeza que vocês vão querer anotar a receita, pega um papel e caneta, anota, ou então vai lá na nossa página no YouTube para pegar a receita rapidinho. Dica boa, gente. O que você vai fazer pra gente hoje? Hoje, receita prática, super simples e gostosa. 3 ingredientes. Uau! Vamos fazer uma crosta de queijo com abobrinha. Que delícia! Primeiro, untar a forma. É legal untar a frigideira. Eu vou usar um pouquinho de azeite. Quer ligar aí, Fê? Me ajudando? Ó, vou deixar ela bem untada. Fogo baixo, fogo médio? Fogo baixo, pra não queimar. Deixar ela bem untadinha. Vou fazer uma crosta com queijo parmesão já ralado. Gente, deve ficar bom esse negócio, Delícia, né? E super prática. E eu acho que dá pra fazer sanduíche, como se a gente fizesse uma tapioca. Depois dá pra incrementar os recheios. Botar frango desfiado, atum, carne moidinha. Eu gosto muito de receber as pessoas em casa com alguns belisquetes desse jeito, práticos, né? Acho que fica até bom pra gente só quebrar ou cortar. Sim, vai ficar e servir tipo com uma crostazinha crocante. Assim. Sim, você pode molhar num cream cheese ou numa pastinha dessas, também fica muito bom. Pasta de grão de bico, pode molhar na pastinha, super combina, né? Depois que o queijo estiver começando a fazer essa crostinha, a gente vai colocando a abobrinha. Vou mostrar pra vocês. Isso. Olha, o queijo, ele começa a borbulhar. Então, quando começa a borbulhar, já é hora de colocar a abobrinha E a abobrinha a gente fatiou bem fininha, ó. E a gente vai colocando por cima. Quer ir colocando também, filho? Vou deixar um pouco pra você, doutora. Mas, ó, quem fatiou a abobrinha foi a Fê, hein? Arrasou. Quer abaixar Tô ficando prática. Um pouquinho o fogo, Fê? Então, baixa. Isso. Super simples. Marcela é minha nutri Fácil. também, gente. Isso aí. Então, o bom dela é que ela pensa muito na nossa realidade, né, Marcela? Isso, nada muito difícil, nada impossível de fazer, nada fora da realidade. para poder dar trabalho, para poder conseguir realizar porque e senão comer fica bem. impossível de fazer, né? E qual é o slogan mesmo? Veio da natureza. Ah, tá. Pode comer tudo. Isso aí, foi Deus que fez, é natural. Pode comer tranquila. A gente entra na consulta para conversar com ela, ela fala, quando a gente pergunta qual que é o verdinho que a gente pode não comer. Ela, então, é para comer tudo, mas... Isso, só o que Deus fez. A gente tenta diminuir o que Deus não fez, o que é mais artificial, que tem mais aditivo, né? A gente tenta dar uma diminuída. Vou aumentar um pouquinho o fogo para poder a crosta ficar aqui mais durinha. Se quiser, pode botar uma pimenta, pode botar um... Pode temperar. Isso, pode temperar. Um chimichurri, eu gosto muito desses temperos desidratados também, porque eles acrescentam sabor aí diferente na preparação. Então, dão um charme na preparação. Então, eu gosto também. Nessa, a gente só usou o queijo, que já é salgadinho. E a gente coloca mais queijo para gratinar dos dois lados? Se quiser, pode, mas a ideia é que ela fique um sanduíche, que você não coloque mais o queijo para depois você colocar o recheio. Entendi. Mas como a gente não vai botar o recheio, a gente pode botar um pouquinho mais de queijo. O que você acha? Improvisando na TV? Acho que a gente pode, né, gente? Porque a gente gosta de de queijo crocante. De queijo? Isso. Quem tá aqui nos bastidores vai querer provar. Vai, E aí vocês, quando fizerem em casa, marca a gente, né? Conta pra gente. A gente quer ver a receita nos stories de vocês. E marca, vai ter o @ da doutora Marcela aqui. Pra vocês poderem seguir lá, conhecer também, agendar a sua consulta, mas a gente quer ser marcada saber na dessa receita. receitinha. Isso, e tá dando certo por aí Olha, também. vou mostrar pra vocês como tá ficando. Isso. Tá começando a dourar, ficar tá crocante. vendo? Eu aumentei um pouquinho o fogo, porque cada fogão, cada fogo tem uma... Isso, um time. Esse aqui a gente tá experimentando. Mas tá ficando bom. E me fala, vamos aproveitar para bater um papo. Essas receitas simples, o teu paciente, ele tem uma aceitação mais fácil de verdade, né? Eu falo muito de mim, porque eu sou uma pessoa que tô sempre correndo. Então, todo mundo que sempre me acompanha na rede social, nesses lugares. Então, todo mundo sabe que eu tô sempre ligeira, que às vezes eu saio comendo pelo caminho. Coisas práticas, sim. Mas se for muito difícil, se for uma receita mirabolante ou com muitos ingredientes que a gente não tem em casa sempre, não fica prático, né? Difícil. Aí acaba que fica aquela receita só salva lá e que a gente nunca faz. Então, as receitas mais práticas,
além de pouco ingrediente, né, tem essa adesão maior. Você pode trazer pro dia a dia, mesmo pro dia a dia corrido, que hoje em dia quem não tem esse dia a dia mais corrido? Acho que é a grande maioria, né, Fê? Sim. Nossa vida é muito corrida, então a gente precisa dessas coisas práticas. E uma coisa que Marcela tem que eu acho fantástica, ela compartilha muito a vida dela no Instagram, no perfil dela, pessoal, né? E ela faz um lanchinho de manhã cedo pro filho. Todo dia. Hoje mesmo ela já testou uma receita antes de vir pra cá, pra gente poder mostrar pra vocês. E seria uma das receitas, né? Todo dia tem receita, todo dia tem vida, ele adora, vida né? real. Principalmente, ele ama, porque criança precisa de novidade, né, Fê? Comer todo dia a mesma coisa, eu acho que além da monotonia nutricional, a criança acaba caindo nessa de não querer testar, de não querer provar. Então é importante essa mudança, E o envolvimento, eu acho que é o... Sim, trazer a criança para a cozinha é um passo, é muito, muito bom. Você vê que a aceitação do que a criança faz é muito melhor porque ele quer provar, né, o que ele fez. Do que o que você só oferta. Então, só ofertar o alimento é diferente de trazer a criança para a cozinha para fazer esse alimento. Não digo nem só para a cozinha, para comprar esse alimento, para higienizar. A criança participar do processo garante um paladar aí um pouco melhor, que a criança aceite um pouco melhor esse alimento. Eu acho que a proximidade, o contato mesmo, essa coisa de manusear. Interação familiar também, de estar com a criança, eu digo que é um tempo de qualidade, né? Estar e ainda tem um propósito, né? Nutrir, né? Não só alimentar, nutrir a criança é o mais importante também. Então, eu acho que a gente consegue mudar um conceito nutricional todo em cima de uma alimentação saudável e de uma valorização. Ó, Fê, se a gente virar, vai ficar uma crostinha dos dois lados, tá vendo? Acho que a gente pode virar pra ficar crocante. O que você acha? Pode. Pode? Vê. Ó. Olha essa crostinha, que delícia. Vou mostrar pra vocês, ó. Já um lado já tá dourado, que é o queijo já derretidinho e crocante. A gente pode deixar mais um pouquinho. A gente acrescentou a receita, um pouquinho mais de queijo na parte de cima, em cima das abobrinhas, para poder ter crocância dos dois lados. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui, que agora é rapidinho, né? E Fê, pode fazer também com queijo padrão ralado, então não precisa ser só o parmesão. O parmesão tem um gosto um pouco mais acentuado, um pouquinho mais de sal. Então dá pra fazer também com queijo Minas padrão raladinho. E ele não produz uma água, nada disso pra atrapalhar? Minas padrão não. Minas frescal sim, não dá pra essa receita, mas o Minas padrão dá. E outra coisa, a berinjela. As crianças que não têm aceitação com a berinjela também, dá pra fazer essa crosta de berinjela também. Pode fazer um pouquinho de berinjela e um pouquinho de abobrinha intercalado pra criança aceitar. É uma boa opção também. A receita acaba ficando gostosa porque a criança fez, a gente fez rapidinho também, mas tem o sabor do queijo, tem um sabor a mais, né, do que o legume. Isso, dá um tchan pra esse legume. Então, será que a podemos gente tirar? Pode tirar pra fazer ela aqui. Trazer? Bota aqui. Isso. Ó, fica soltinho, vocês estão vendo? Ó, não gruda. Bem soltinha porque... Isso. Ó. E a ideia inicial da receita é dobrar e fazer um sanduíche com recheio. Pode simular. Isso. Que então as pessoas vão ver. Você pode dobrar aqui e botar um recheiozinho aqui no meio, tá vendo? A sua preferência, do seu gosto. Isso. Ou não, ou deixar ela bem crocante. Podia até deixar um pouquinho mais crocante o outro lado. Deixar ela bem crocante, ó, também é uma boa opção. Dos dois ladinhos, né? Ó, até não consigo pegar, Fê, vou pegar com a mão. Pode pegar com a mão, que ela vou fica pegar bem, com a mão. Esse queijinho, ó, bem crocante. Podia deixar os dois lados crocantes, né? Vamos provar? Vou experimentar. Nossa, muito boa. Não precisa de sal. Com parmesão não precisa de sal. Talvez um outro queijo precise temperar um pouquinho mais. Colocaria um chimichurri, uma pimentinha do reino bem pouquinho, mas não precisa de sal. Tá deliciosa. É, delicioso. Eu vou falar pra vocês que é surpreendente, porque às vezes a gente tem uns preconceitos de algumas receitas, né? Assim, com essa mistura toda. Mas o sabor ficou delicioso. É uma crosta super saudável. Quantas calorias essa crosta individual? Essa é em torno de quanto?
Ó, uma colherzinha de parmesão tem uma média de 100, 130 calorias. Então vamos supor que a gente usou umas 2. Essa toda e a abobrinha praticamente não tem caloria. Ficou bom então mesmo. vai dar umas 200, 260 calorias no máximo. Olha, então vale a uma pena. receita boa pra fazer. E proteica. E se você colocar recheio proteico, fica melhor ainda. Botar um franguinho desfiado, o atum, fica mais proteico, mais nutritivo ainda. Vale a pena. Vale a pena fazer, delícia. Delicioso. Tá uma delícia. Tá bom Bem mesmo. gostosa. Pode provar mais. Já comi. Não sei que você já gostou também. Mas tá muito boa mesmo. Muito bom. Muito bom mesmo. Né? Façam em casa, vale a pena. Olha, eu vou mostrar mais de pertinho pra vocês, enquanto eu tô mastigando. Olha, o queijo, ele derrete, ele fica puxa, ó. E a abobrinha ainda tá cozida. Isso, ela não tá seca, ela não tá desidratada, nada disso. Ela tá super macio para que a gente possa comer. Então ficou delicioso. Eu espero vocês marcando a gente, né, doutora? Isso. Com essa receita gostosa. Espero que vocês tenham gostado. Isso, façam por aí. Isso aí. Eu vou agradecer a todos os meus convidados de hoje. A Virgínia Pacheco, a doutora Mariana Tomé, a doutora Marcela, muito obrigada por finalizar. Obrigada a você o programa convite. comigo. O programa foi uma delícia. Espero vocês aqui na Diário TV, no Papo Café, semana que vem, com mais convidados queridos. Um beijo.